A paz do Senhor esteja com você. A paz do Senhor esteja no seu lar. A paz do Senhor esteja na sua família. Vou ler hoje o texto de Efésio 4, a unidade da fé. Nesse trecho da carta de Efésios o apóstolo Paulo inicia uma exortação para que os cristãos vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele enfatiza a necessidade de humildade, mansidão, paciência e amor, características essenciais para manter a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Paulo destaca que há um só corpo, um só Espírito e um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo de 4 a 6, versículo de 4 a 6. E essa ênfase na unidade reforça que, apesar das diferenças entre os cristãos, todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. No versículo 7 a 13, Paulo explica que Cristo concedeu os dons espirituais à igreja, dando líderes como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo, os apóstolos, o corpo de Cristo. O propósito desses dons é levar os crentes à maturidade espiritual para que não seja mais como criança, levados por qualquer vento de doutrina. Versículo 14 a 15. No versículo 16, Paulo usa a metáfora do corpo para descrever como cada membro tem sua função e deve contribuir para o crescimento de todo. Essa imagem reforça que a igreja deve crescer em amor e edificação mútua. A partir do versículo 17, ele exorta os cristãos a não viverem como os gentios, que têm o entendimento obscurecido e vive longe de Deus por causa da dureza do seu coração. Ele os chama a abandonar a antiga maneira de viver e viver corrompida pelo pecado e se revertir do novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade, versículo 22 a 23. Então, meus irmãos, aqui estou falando da leitura de Efésios, que também Paulo orienta os cristãos a buscar, a permanecer no corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Nós precisamos, sim, primeiro buscar a Bíblia, buscar a Deus através da Bíblia e depois fazer um compromisso na igreja perto da sua casa ou a que você mais gosta. E aqui fala dos ventos de doutrina, que hoje tem muitos modelos. Então, ele pede que cada um busque aquele que ensina o evangelho genuíno. Tem hoje muitos tipos e cada um gosta de ficar em um lugar. Eu gosto mais de um modelo que, como eu falo aqui no canal, então,
O modelo eu já falei, a igreja que que eu me batizei há 38 anos atrás. Isso, para mim, foi bênção de Deus. Então, eu vou agradecer a Deus com a oração por você que está assistindo e pedir a Deus por a sua vida. Não esquecendo que eu oro por mim e por toda a minha família e por a família daqueles que me pedem oração, por aqueles que são hoje são inscritos no meu canal, por aqueles que também eles só assistem. Eu oro para que Deus abra o entendimento de cada um, para que venha aceitar Jesus como o único verdadeiro Salvador da sua vida, fazer um compromisso com Deus, aceitando Jesus. E Jesus tem na palavra de Deus que fala: o que crê e ser batizado será salvo, e o que não crê já está condenado. Então, deixou o recado. E também o Senhor mandou a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que crê, aí já vem o que crê e ser batizado. Então, eu estou fazendo minha parte, levando através da rede social. E o que eu achei mais interessante, que me firmou essa vontade, eu já tinha muita vontade de fazer, mas não tinha coragem. E um dia eu já estava fazendo, mais tímida, pensando muitas vezes em parar. Comecei botando as fotos no outro canal, na outra rede social, em duas outras. E tinha vontade de falar assim, eu falando mesmo, filmando meu rosto, mas eu não tinha coragem. E um dia aí eu comecei, quando eu comecei mais tímida mesmo e querendo parar, e um dia eu fui para a igreja e estava falando de missões. Missões nacionais. E o pastor da igreja falou que a gente podia falar nas redes sociais. A pessoa usa a rede social para tanta coisa e não pode falar de Jesus. E aquilo me deu uma alegria tão grande. E depois eu falei com ele: o pastor, eu já estou fazendo. E mais agora que o senhor falou, para mim foi muito importante essa fala, porque eu vou continuar fazendo. E é isso que eu quero deixar aqui para você que não tem coragem de fazer a obra do Senhor, você que já é cristão. E é bom porque é o mandado do Senhor, do Mestre. A gente fala de tanta coisa e de Jesus a gente não tem coragem de falar. Então que Deus abençoe você, sua família. Eu vou orar. E a oração que eu faço por as pessoas que pedem, eu oro mais em outro horário, não é só no canal. Em outro horário eu coloco os nomes no meu caderno, estou até com ele aqui, meu caderno aqui. Tudo meu é no caderno. Peguei esse caderno ontem que o outro acabou. Comecei outra campanha, terminou uma ontem. E eu comecei outra e já está os nomes aqui das pessoas que me pedem oração. E que Deus venha nos abençoar. Santo Deus, querido Pai que está no céu, graças te dou, meu Deus, por as bênçãos alcançadas das tuas mãos. Te louvo, meu Deus, na beleza da tua santidade. E te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada seguidor desse canal, cada pessoa que ouve, cada pessoa que apoia. E que o Senhor está, assim, abençoando a cada vida neste momento, meu Senhor da glória. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar na vida, no coração de cada um. Porque aqui nós estamos passando uns dias e saindo daqui é a eternidade. A eternidade, tanto para quem fez o bem, para o lugar bom, como para quem fez o mal, para o lugar ruim, se ele não se arrepender. Porque o Senhor perdoa. Todo aquele que se arrepende de coração quebrantado, o Senhor perdoa. E que o Senhor venha perdoar cada um que te pedir através dessa oração desse canal, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa cada um e livra do mal, protegendo, guardando sua família, repreendendo todo laço contra suas vidas. Dias difíceis estamos vivendo, nos livra das violências.
nos livra do homem mau, nos livra do... Às vezes o inimigo nosso está dentro do nosso, está sendo nosso... A Bíblia fala que o inimigo do homem é da sua própria casa. A casa é a aproximação. Então, pode ser da família, de fora, mas que o Senhor venha nos livrar, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.